Esta foi uma das primeiras casas construídas por imigrantes italianos em Santa Teresa, no Espírito Santo. É, com certeza, a mais bem conservada. Foi erguida a pau a pique em 1875 pelos irmãos Antônio e Virgílio Lambert e servia como uma espécie de centro de apoio a toda a comunidade local. Hoje é obra tombada ao patrimônio do Estado e funciona como Casa da Memória da Imigração Italiana e é aberta à visitação. O curador da casa, Célio Perini, explica. É uma das primeiras casas construídas no município, quando os irmãos Lambert, Antônio e Virgílio Lambert, vieram da Itália a bordo do navio Rivadavia. O Antônio era arquiteto e pintor formado pela Academia de Veneza e o Virgílio era artesão. E o Antônio era solteiro, o Virgílio era viúvo e o Virgílio trouxe consigo a filha dele, Hermínia, uma garotinha de 3 anos de idade. E chegaram aqui nesse local e iniciaram a construção dessa casa, que ela remete a 2 momentos da história e da construção. A parte de lá chama-se pau a pique ou estuque, onde o barro é prensado entre madeiras. É de lá, que foi originalmente construída. O senhor quer chegar aqui, que fica mais fácil de o ver? Fica de você? Pau a pique ou estuque. Aí acredita-se que isso é muito comum, esse tipo de construção no Nordeste aqui. Só que lá eles colocam a madeira quadriculada. E como o Antônio era arquiteto e pintor, acredita-se que ele inovou, colocou as madeiras em diagonal, é onde a água da chuva bate, escorre e não estraga a madeira, não deteriora a madeira. Então por isso que se mantém de pé há 149 anos. O início do telhado dela era de taubinhas de madeira sobrepostas, era uma taubinha de madeira assim, com um prego, então um tchordo, e segurava assim. Depois foi folha de zinco, atualmente esse material, na época do tombamento com patrimônio histórico. E aqui então, chegando aqui em 1875, o Antônio e o Virgílio começaram a construção dessa casa, que foi finalizada em 1876. E foi habitada pela família Lambert. Aqui a garotinha Hermínia, que veio lá no Rivadavia, cresceu, se apaixonou pelo Caetano Tomasi, casou e constituiu a família dela aqui. Então ela foi habitada pela família Lambert Tomasi até 1985, quando foi tombada com patrimônio histórico. E então aqui foi o Virgílio Tomasi, que era filho da Hermínia, continuou trabalhando aqui até o tombamento, que aconteceu em 1985, e foi feita uma parceria, Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Fundação Leonardo da Vinci e UFES, para esse tombamento. Então a atuação muito importante foi da UFES, e quando foi, o pessoal passou a ser um museu, onde os pertences da família Lambert Tomasi ficou com o acervo histórico da casa. Tudo que está aqui é original? É original, sim. Foi apenas o restauro, sim, o telhado que foi mudado, sim, o telhado. Inclusive, se eu for na capelinha, ela tem assim as partes que estavam estragadas, foram colocadas lá. Tem uma imagem só da Conceição, o Antônio produziu imagens sacras, porque os italianos eram muito religiosos. Tem um tripé, era família, trabalho e religiosidade. Então, a família vinha em primeiro lugar, o trabalho extremamente trabalhador, né? Eu lembro da minha nona que falava assim: "Andiamo a via lavorare, perché se você está sentado, Dio non fa niente per noi, não." Quer dizer, vamos embora trabalhar, a gente fica sentado, Deus não faz nada. Era dialeto. E eu fui criado numa comunidade chamada São Pedro, onde até os 7 anos eu não falava português, eu só falava dialeto ou italiano. Aí quando me botaram na escola aqui em Santa Teresa, que eu aprendi a falar português. Foi aprender na escola? Na escola. Não apanhou, não? Sofri muito. Hoje fala-se bullying, mas na época o pessoal ria de mim. Tanto é que meu pai me tirou da escola e me ficou 1 ano em casa, porque eu não queria vir, porque o pessoal ria de mim, debochava de mim, porque eu falava igual um papagaio do misturado, entendeu? Hoje eu acho lindo isso, eu me conto, tenho um orgulho gigantesco por causa disso. Mas naquela época a gente, criança, não sabia. Se não tivesse havido aquela repressão na época, por 2 vezes no Estado Novo e depois durante a guerra, que nós estaríamos um pouco mais a cavalo da língua italiana, do dialeto. Mesmo assim sobrevivemos, né? Eu lembro que meu pai contava que na época da guerra eles iam aos cemitérios e tiravam as cruzes com o sobrenome italiano e escondiam,
por causa eram muito reprimidos, entendeu? Porque a Itália se uniu à resistência, né? Não foi isso? Mas, então, meu pai conta essa história assim, então foram épocas muito difíceis, onde faltou sal, faltou tudo. Então, essas dificuldades todos vinham, parece que tinha um homem que era açougueiro, então ele lavava os couros de boi para limpar aquele sal, para prender o sal. Você vê as dificuldades, né? E a vida dos italianos aqui não foi uma epopeia fácil, foi difícil, porque chegava aqui no meio do nada, né? Tinha assim, terra, vontade, o crime, o relevo parecido com o da Itália, mas tinha que começar tudo do zero. E o que eu admiro, a bravura, sempre o povo italiano foi meio assim, de ter uma bravura, ter um povo, como é que fala assim, absorver o Império Romano e tal. Então isso acho que vem um pouco desde aquela época, que traz essa vontade de vencer, de lutar, de descobrir coisa nova, de aventuras, de buscar melhores qualidades de vida. E foi isso que trouxe os nossos antepassados para cá, né? A história conta isso. E chegaram aqui, ó, deixaram esse legado que eu acho que assim, maravilhoso, nossa, na comida, na música, tudo. E eu vejo assim, uma coisa que mais me encanta no nosso povo é a alegria, né? A nona, mesmo nas mais dificuldades, ela encontrava palavras de dizer que a vida era boa. E dois italianos juntos, a gente canta. Eu não falo palavrão, mas quando estou junto com os italianos, eu falo normalmente, sai automático. É interessante isso, né? Eu lembro do meu pai chamado Porco Dio, Porco Can, vá sulla puttana, né? Sim, era a linguagem. A linguagem, né? E eu lembro a nona falando, né, várias frases. Quando ele lavou, tutti lavoro nessuno relator. A gente não sabia na época o que era, mas hoje em dia a gente entende isso, entendeu? Mas vamos o senhor tem condições de nos informar também. Isso aqui não é exatamente uma técnica italiana, né? Não. Foi uma adaptação, o que eles tinham em mãos aqui, né? Tinha o quê? Madeira e barro. Eu acredito que a dificuldade para fazer taubas também era difícil fazer. Sim. Então, o que eles tinham madeira, então acho que eles fizeram essa técnica aqui. Tem até algum traço de aquele bechamel. Sim, e nessas madeiras aqui, nessa madeira que tem açúcar, óleo de baleia, tudinho, conta a história. E aqui já é uma inovação, você está vendo? Mais adiante fizeram os tijolinhos de barro e foram colocando sobrepostos. E a senhora vê uma coisa... Maciço, né? Sim, e a senhora vê que coisa interessante, não havia prego, choldi na época. Era parafuso de madeira. Você está vendo como é que era interessante? E a casa não tinha assoalho. As janelas eram troncos de madeiras, troncos colocados. E a escada era removível. À noite tirava a escada para se posicionar animais de grande porte, de onça que tinha por aqui. Interessante esse detalhe. Sim. Muito interessante. Quer dizer, eles removiam a escada. Sim, eu na roça onde morava, na casa da minha nona, quando o senhor chegava na minha casa, o senhor era tipo mais ou menos assim, o senhor entrava pelo assoalho, não entrava pela porta assim não. Subia uma escada e chegava a entrar pelo assoalho. Então, de noite, descia um tampão e cobria aquilo lá. Naturalmente, para se produzir os animais, tinha lá. Diz o meu nono, né, quando veio da Itália, que era muito dificultoso aqui, então conseguiram umas vaquinhas e tal, não sei nem como conseguiram isso aqui. E as onças vinham pegar na beira de tarde, assim, na beira do pasto, pegava os animais. Eu tinha um tio da minha mãe, que ele foi mordido por uma cobra venenosa e amarraram a perna dele aqui com couro para impedir que o veneno subisse. E a perna necrosou. Aí cortaram a perna dele fora a sangue frio. Deram uma bebida alcoólica e cortaram fora. E eu lembro dele que andava com a perna de pau. O senhor vê o sofrimento desse povo. Então, o que eu falo para o senhor é o seguinte, o orgulho que nós temos desse pertencimento a essa cultura, todas as culturas são importantes, né? Mas a bravura, né, desse povo que lutou, veio do meio do nada, construiu tanta coisa e deixou esse legado dessa cidade tão gostosa de se viver. Esquecendo da Teresa, a minha cidade, que eu amo de paixão. E o motivo de estar aqui, eu não sei muita coisa, mas é que essa bandeira desse amor que a gente tem pela nossa história, pela nossa tradição, que hoje estou aqui eu falando esse pouquinho que eu sei, mas esse pouquinho que eu sei passe para alguém e que amanhã alguém dê continuidade, para que a nossa história não se perca. Exato. Esta casa aqui, então, tem quase 150 anos. Sim, 149 anos. 149, exatamente. Sim. Isso tem registro histórico. Registro histórico. A gente tem um documento que tem no Arquivo Público Estadual falando que Santa Teresa é a primeira colônia italiana fundada do Brasil. Esse pessoal que construiu essa casa veio lá da fazenda do... Não.
Então, Os primeiros 8 que chegaram foram Zurlo, Compere, Paoli, foram 8 que não deu certo a expedição lá e houve a dispersão. Então, 8 homens vieram para Casimiro, Miramar, chegaram aqui. para Santa Teresa eram 8 só. 8, no início. E aí chegaram aqui e tiveram a surpresa, falei com o senhor, que o clima e o relevo era parecido com o da Itália. E tinha terra à vontade. Aí chegaram aqui e começaram a fazer os mesmos barracões. Inclusive o Abramo Zulo, que era avô do Zulo, veio nessa expedição. Aí, um ano depois, em 1675, que vieram 58 famílias destinadas ao povoamento do núcleo Timbuí, que hoje é Santa Teresa. E dentre eles a família Lambert, constituída pelo Antônio, que era solteiro, arquiteto e pintor formado para a Academia de Veneza, o Virgílio viúvo e a garotinha Hermínia, que foi ela que deu continuidade da família. Então essa aqui foi, quer dizer... É um marco histórico essa casa. São de pessoas que vieram diretamente para cá. Sim, direto para cá. Vamos ver outros detalhes. Fique à vontade. Não, o senhor que vai me explicar. Sim. Essa pedra. É uma lascala. Está vendo que é uma pedra inteiriça. Seguramente deve ser um degrau. Sim, lascala que eles falam, né? Lascala, italiano fala lascala. É dialeto, né? Lascala. Não, lascala é italiano. Sim, também. E assim, a minha nona contava que dois marcos de importantes da família, que a pessoa demonstrava assim, status, como fala hoje, era trazer os pertences num baú. Sim, opa. E ter um lampião em casa. Quem comprava um lampião, tinha luz. Antes era lamparina, era lume. Entendeu? Eu já vou lá. Tranquilo. Aqui é certamente uma foto mais antiga. Sim. Tá. E aí vamos ver então aquela... Esse aí era o baú. O dote, né? Sim, dote, baú, sim, né? Vinha dote. Os pertences, né? Tanto que ele tinha até chave nele. E esse é original também. Sim. Era da Madame? Sim, da Madame, né? Porque, o senhor vê, eles não eram tão simples, porque eles tinham... o Antônio era formado para a Academia de Veneza, arquiteto e pintor. Então, ele tinha era uma família um pouquinho mais abastada. Mas né? Então já tinha um nível bem mais elevado. E o senhor vê as imagens que ele produziu, tem uma imagem na Sala da Conceição, nessa igreja aqui na frente, que ele... Quando ele construiu a imagem, ele produziu a imagem, ele não ficava satisfeito com os olhos. Ele queria que os olhos fossem mais perfeitos possível. Aí ele escreveu para o irmão dele lá na Itália que mandasse os olhos. Ele foi daqui ao Rio de Janeiro com os olhos no bolso para colocar na imagem. Isso aqui, obviamente, para os imigrantes da época era um luxo. Luxo, sim. Sim, casa de primeira linha. Sim, com 2 andares. Imagina. Vai ver lá a paisagem da finestra? Sim. Imagina. Qua são várias etapas da casa, o senhor está vendo? Aqui inicialmente construída, qui era il focolare. La nonna diceva que o focolare era um pequeno compartimento. Esta casa é esta aqui. Um pequeno compartimento onde ficava o fogo aceso durante praticamente 24 horas para manter a casa aquecida. Se você olhar a coleção da revista ICM, essa aí foi uma capa da revista. Sim, eu conheço. E aqui foram... o senhor está vendo que a estrada passava por trás da casa, aqui atrás. Aí depois foi feito aqui e dividiu a casa, separou a casa da igrejinha, porque a casa parecia a igrejinha. E na janela da casa, está vendo? Aqui a casa de trás de frente. Esses quadrados aqui era que a Hermínia, a garotinha que cresceu, que veio da Itália, vigiava a igrejinha durante a noite, para esses buracos aqui. Veja. E veja o relógio. Essa era a família? Sim. Vada lá nona ali. Vade il relógio aqui. 1984, veio dos Estados Unidos da América, funciona até hoje. Está funcionando. Sim, eu dou corda nele. Você vem aqui da corda? Sempre que eu chego aqui eu dou corda nele e ele funciona até hoje. E esse não dá o badalo? Badalo, sim. Tá bem? Só que o que acontece é o seguinte, um ponteiro estava caído e o rapaz levou para consertar e eu estou cobrando dele para trazer e não está trazendo. Sumiu o ponteiro. Podia dar uma força, Thiago, lá. O cara ali da Robogeiro. Thiago, talvez o Cadu não podia fazer mais para a gente? O que veio buscar o filho do Lambert ali. O que mora aqui na casa ao lado. Ficou de levar para consertar, não conserta.
Talvez o Cadu consegue, não? Você tá com isso? Colocar um outro ponteiro? Consegue. Pode mais? E deve ter, não, com certeza. Você elogiou ele assim. Você falar com ele, vem até aqui. Se você olhar a coleção da Dicene, essa peça aqui foi capa da revista. Foi. Ele conhece a Fernanda Coutinho. Ah, não, a Fernanda Coutinho conhece. Até do carnaval aqui. Sim. Foi do carnaval. Eu já se catei. Vamos aqui, então tem a planta. Eu até mostrei para ele, eu vi ele na missa lá em Vitória. Não. Eu vi ele na missa lá em Vitória, Tiago. Ah, você viu na missa? Ele estava lá. Ele falou comigo que... Pô, ele contou o senhor Zulo com o Renzo Grosselli. Eu falei, putz, Sim. que encontro, né? Sim. Nós estávamos tudo no navio lá, o Zulo e o Renzo Grosselli, embarcamos junto no La Sofia, né? O pessoal fala La Sofia, mas... É La Sofia. Bom, então continuemos. Vamos lá. Só quer no andar de cima? Aqui lá é a cozinha. é a cozinha. Sim. Lá a cozinha é a sala de... Sim. Mas não era... Não era separado da corpo da casa. Não, sim. Depois que fizeram essa cozinha, você está vendo que aqui é um outro tipo de construção. Aqui essa parte de tijolinho. Foi feito após, né? Após, sim. Mas somente one person. Esse fogão aqui foi deixado como a família deixou, só que o fogão original da casa era um fogão de barro, um fogão bem simples. Depois, quem mora na casa, a casa não tinha assoalho, era chão de terra batida. Então, automaticamente, quem mora na casa quer fazer melhorias. Então, foi um melhoramento que a família fez e quando foi tombado para o patrimônio histórico, deixou como estava. Agora, os utensílios aqui comprou, né? Sim, são originais. O senhor vê, tem o lampião ali, tá vendo? Exato, era poderoso, é um lampião de luxo. Sim, luxo, alto luxo. Exato, porque normalmente era a lamparina daquelas que vinha no nariz. Sim. Eu mesmo, na escola, eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu estudava lá na roça, eu ia para a escola aqui. Então a gente era bem simples, a lamparina era um vidro de magnésio azul, com um pavio dentro assim, cheio de coisa. Uma noite cheguei em casa, fui fazer meu dever de casa, e aquele pó da borracha bateu assim, o vidro virou, o pó entrou dentro do meu caderno. O pai colocou fubá, porque o fubá chupava o querosene. Eu vim até a Frandona para a escola com aquele caderno cheirando querosene. Você não imagina a situação. Não. E eu tenho assim, um orgulho disso. Por exemplo, quando eu fiz minha Eucaristia, foi quando eu botei sapato pela primeira vez. Aí que aconteceu? Meu pé cresceu, né? Aí eu pedi, mãe, hoje é um dia especial, e tudo italiano. Não, ma quale di speciale? Se me andare a casa com le scarpette? Sì, vá. Aí quando indo embora a pé, aí fui subir assim, aí a ponta do sapato. Mas sabe, tanto triste. E allora meu pé foi crescendo, né? Aí papai colocava milho dentro, jogava água, que o milho inchava e abria o sapato para dar mais tempo no pé. Veja só. Né? É a história dos imigrantes. Sim, é muito interessante. Pra você ter uma ideia, eu moro aqui, sou apaixonado, eu ficaria o dia inteiro aqui falando sobre italianidade, sobre herança cultural e tal. Minha família toda mora em Vitória, ninguém se interessou por isso. Isso me dói, porque eu tenho medo que a história se perca um dia. Graças a Deus tem o Tiago ali, que incentiva as filhas dele a falar italiano, que incentiva as filhas dele a essa herança cultural. Que tivesse mais Tiagos, era uma certeza que a história não se perdesse. Hoje estamos nesse limbo, né? Daqui a pouco, talvez, daqui a anos, o que tiver preservado vai ser ouro, né? Sim. Mas nós estamos numa fase meio limbo. Sim. É isso que me interessa. Porque eu vejo assim, eu conheci 6 imigrantes vivos. 6, que vieram da Itália. A dona Teresa Zufelato, ela veio da Itália, ela tinha 7 anos de idade, ela foi entregue no navio para vir para o Brasil, a uma terceira pessoa, porque segundo ela, a mãe dela deu um terço para ela e um livrinho de oração, porque segundo ela, a família dela não tinha condições de alimentá-la mais. Aí praticamente se desfez dela. E ela veio para aqui, para o Brasil, e aqui casou, construiu família. Eu tive a honra de conversar com ela, eram 6, então todos 6 partiram já. Aí tem o seu Zulo, que é um monumento vivo da cultura, o Frei José, que é o Frei José partiu já, o Zulo está idoso. Então, se não tiver mais Zulos, não tem. Eu estou falando aqui, Tiago, eu estou falando com ele, que quisera mais tivesse 10 Tiagos, porque você incentiva as suas meninas a falar italiano, você incentiva a herança cultural.
Porque amanhã depois, eu não estou mais aqui, seu Zulu não está mais, e aí? A história vai se O perder? trabalho da cantoria que a gente faz, inclusive nas escolas, Sim. tem atos próprios. Olha, hoje eu fui para Tabocas Brotar em alguém. fazer uma palestra para 50 crianças. E assim, a grande maioria já me conhecia daqui, e eu fiquei olhando para cada um rosto e falei, meu Deus, quem será de vocês que vai levantar a bandeira e levar a nossa cultura adiante? Sim. É um trabalho árduo. Eu acho que se 1 ou 2 ou 10, Exato. é Acho que isso. é por aí. Então, assim, é árduo o trabalho, mas alguém vai fazer isso aí, nós estamos feitos, hein? Pelo amor de Deus, né? Vamos. Tem bastante conteúdo aqui, você viu, né? Você vê que tem bastante conteúdo aqui, né? Você tá falando com um cara com... Não, eu fiz, acabei, aqui tem conteúdo, acabei de fazer, dar uma entrevista de 3 horas para a TV, para a tribuna, a tribuna impressa. Legal. Aqui não vai entrar coisa linda. Não, Aqui é parte mais nova, né? aqui é. Legislativa. Na realidade, É aqui, foi... O ambiente ainda aqui, o senhor está vendo, a árvore genealógica parou aqui, devia dar continuidade. Então, ó, o Antônio, o Virgílio e a Hermínia, que era da Itália. A Hermínia casou com o Caetano Tomasi e deu continuidade à família. Tomasi também. Moscon, Tomasi, Astolfi. Astolfi. Coisa só. Mas aquele Astolfi lá devia ter um i no final, porque os Astolfi que eu conheço, Astolfi. Não, aquele é Stolfi. Stolfi, Stolfi. mas tem Astolfo aqui com o hino. com i no final. É. Igual Lambert, não tem esse T no final, foi pesquisado, é só Lambert. Ah, é? É. Não tem o termo? Não. É uns erros aí. Correndo. Esse tom. Tomasi deve ser bisavô da Rita. Zanelli. Sim, é, Zanelli. Repórter da TV Gazeta Zanelli. Sim. Ali tá vendo, tem tá vendo os filhos da Elvina e do Virgílio? Irmão do Zé Guilherme? Oi? João Guilherme Doerli. É. É irmão do Zé Guilherme. Você estava explicando o fogo. Era assim mesmo. Aliás, o fogo não, o soalho da parte de cima. Não, era bem rústico, depois foi acertado. A madeira permaneceu, mas foi lixado, foi acertado de lá. A madeira era madeira bruta. Sem bruto, se eu chegar aqui na varandinha, aqui, só vai que do jeito que foi. Só quer ver? Olha que interessante aqui, a arquitetura de Verona com Santa Teresa, como é parecida. E Santa Teresa, Verona, tá vendo aqui, com Santa Teresa, como a arquitetura, tá vendo? A igreja com uma torre só, as casas. Construíram Santa Teresa de ontem e de hoje aqui, ó. construíram a imagem e semelhança. Sim. Né? Não é verdade? Você vai gostar muito da parte de cima da oficina também, acho. Lá é muito rico também. Aqui acho que são história da State Court. Vocês vai só falar com ele. A coisa peguei. Senhor, Vamos lá. guarda la scala. Escalas, por favor. Sì, grazie. Pego o lenço bilingue. É da massa, né? Guarda qua come l'era. Só, sim, lascada, né? Sì, Tava, essa aí dava lascada. sì, sì. Acho que esses animais não fazem mais. Olha, sim. Olha o capricho dos puxadores de porta, que coisa interessante. É o Stanley. Tá bem aqui lá. Se for ver, né? Feito no Machado. Aqui só está vendo uma fotografia do Virgílio e do Antônio. Esse óculos que o Antônio está usando está lá na redoma de vidro. Esse é o Antônio. Antônio. E olha as imagens que Maria del Dolore Expressão aqui. Já estava trazida, foi fabricada aqui, feita aqui. fabricada Que, sim, como ele fez aquela lá que eu falei para o senhor da Nossa Senhora da Conceição, que ele cria os olhos perfeitos e veio da Itália, mandou buscar os olhos na Itália. E aí os instrumentos que usaram para as imagens, e aqui o selo da família. eles tinham até selo. Sim. Com certeza, claro. Né? E aqui, você está vendo, quando vieram os três, a menina Hermínia, o Virgílio e o Antônio, mais jovens.
E já tinha foto, era bem incipiente a foto. Sim. Você vai ver depois lá a câmera fotográfica que tem aí, você vai ver que interessante. Eles tinham câmera fotográfica? Tinha. Isso era 10 no mundo. Nossa Senhora, isso daqui, você está vendo, a nona contava que as famílias mais abastadas, os pertences vinham no baú. E os mais humildes vinham em sacos amarrados assim. E aqui onde aqui a nona Hermínia vigiava a capelinha à noite. Não tinha vidro, era só aberto, uma abertura. Que daqui ela tinha uma visão da capelinha, a capela de lá à noite. A capelinha lá do outro lado. Porque aqui existia. já, ela foi feita em 1191. A capelinha ficava no quintal deles. E a estrada passava aqui por trás. Construída antes da casa? Não, depois. É a casa de 1175, 1191. E ali tem um Tiago, ali em cima tem aquele capitelzinho de Santo Antônio, não tem ali na subida? Foi coisa de 1908, aquilo lá, para os italianos também. 1908. Santo Antônio é meu amigo, não que me casou até hoje, mas... Você sabe quem foi o... Você viu a santa aqui? Isso é madeira. Quem? Ele era escultor Sim. também, Virgílio. Pois é, E ele tinha, o Antônio, que era o mais velho, né? Acho que 2 anos de diferença. Né? Ele fez a formada na Academia de Veneza, escultor, em 18, olha como é que eles fazem como o americano faz, e talvez o italiano antigo, porque, olha lá, eles usam em 18 e 56, 1856, não fala os 1856, não, Sim. Mas o americano fala, e talvez o italiano antigamente. Ele formou em 1856. Então, em 1856, quer dizer, 1856, antes de vir para cá. a gente trata dessa maneira, o numeral, né? E eles produziam, eles também aqui, uma coisa interessante que esse morro aqui, eles cultivavam o bicho da seda. Isso é bacana. Cultivavam o bicho da seda e produziram uma seda de primeiríssima qualidade, que foi premiada até na França. Aí eles foram a Vitória tentar industrializar essa seda, uma indústria de época, lógico. Aí Vitória não tiveram apoio, foram ao Rio de Janeiro. Aí o imperador da época conta que ele estava com a gravata um pouquinho torta. E o Antônio foi lá e acertou a gravata do imperador assim. Aí ele falou, explicou para ele que foi lá para industriar a seda deles aqui. Ele falou, não, eu não quero esses plantas que se cultivem a seda, eu quero esse cultivo de café. É café, ponto final. Aí eles meio que desanimaram e começaram a plantar café. Aí abandonaram o cultivo do bicho da seda. Ali na Rodoma tem o fio da seda daquela época, ali na próxima sala. Que o início, então, tentaram a seda. É seda, sim. E dizem, eu não sei se é verdade, que o ovo do bicho da seda trago nas axilas aqui. Como? Ele foi trago nas axilas. Foi. De lá deitado. Colocou no meio das axilas o ovo do bicho da seda. Ah, foi trazido assim. Aqui debaixo do braço. Não tinha? Subir, vai ser. Trazer de lá. Sim, claro. Alguém originais, né? mas alguém trouxe, Eu tinha que trazer. ia ser alguma coisa muito preciosa. Se você for manter pelo calor. Para manter o bicho vivo, talvez. Para ficar embaixo da axila, até por questão do calor. Sim. A temperatura. Senão morrer. Provavelmente. A gente não tem fundamento histórico para falar sobre isso. Eu tentei pesquisar e não consegui nada que falasse. Acho eu que é para manter o calor. Permitido trazer, será que era? Aí que tá, né? Exatamente. Porque Tem várias posições. Essa briga, essa guerra da seda que começa na casa, tem a China no meio. Sim. Cara, Ainda hoje, nessa domínio, né? Não, já pesquisei tudo. Até pesquisei na internet, pesquisei em vários lugares. Tem motivação, claro, pode ser até múltipla. Pode trazer. Sim, Né? sim. E a verdade é que eles abandonaram o cultivo do bicho da seda. Eles tiveram então a discussão com o Dom Pedro acerca Da industrialização da Dom seda. Pedro acatou. Não acatou. Santo homem esse Dom Pedro II, né? Aqui, a máquina de fazer macarrão, o senhor conhece, né? Não, essa não, essa O senhor não conhece, não? Não. Nossa, eu fiz muito. Se você souber de quem doou essa máquina aí, Eu sei quem eu vou é. dar uma Heineken melada na paralítica com escolha de quem não. E nós tivemos com ele hoje. o Zurdo. Seguinte, aqui a minha nona fazia muito faribigoli. Escolhia a espessura do macarrão, essa chapa para ficar parada no fundo. Aí fazia a massa e ia prensando aqui. Aí, alguém com um prato de fubá, jogando fubá, uma vez, faribigoli. Aí ia cortando, depois botava no sol, secava, fazia aquele monte de macarrão. Fora o garrafa. Aqui também de moer. Quando chegava a visita para nós era a dor, ter que moer café, para fazer o café também. Tocaram mais maslin, o ferro de passar roupa,
Ó, esse... E aqui o senhor vê a câmera fotográfica, Aqui está a câmera fotográfica. o óculos que estava no rosto do Antônio, e ali tinha uma pena de fazer espuma de barbear. Olha os negativos, como é que era a fotografia da época. A fotografia era... Graças ao bom Deus e as pessoas de bom coração, dá tanta coisa se perdeu, né? Eu perdi uma sebo de fotografia, inclusive o livro Beija-Flor do Brasil, autor como dedicatório do Augusto Ruski, na enchente. Olha a marca. Era Kodak? Kodak. Gente, a informação é incrível, né? Eu tenho uma prima que mora no Canadá, e ela morou sempre lá. E a minha tia morreu em Linhares, ela precisava de uma certidão de casamento da minha tia. Eu fui no cartório da Nilza, pedi uma certidão, ela mandou para lá online, ela recebeu lá no Canadá. Há 10 anos atrás você não imaginava isso. Esse aqui era para espuma, né? Espuma, sim, sim. A navalha. A navalha. Aqui o afiador. Sim, afiador. Navalha e aquele ali. É uma tesoura, na Forbes. É a caixinha para botar na A caixinha de guardar navalha. Aqui é pedrinha de mulata. Sim. E aí é uma tesoura, né? Deve ser para cortar cabelo, a Forbes se chamava. E esse aqui deve ser... O afiador. Eu conheço, não, esse é... Não, o afiador. Esse é aquele ali. Esse aqui era o último... Chima grossa ou... Não. Isso aqui dá para ver aí, ó. Tem uma lixa em cima, não? Não, é um couro muito sutil que eles passavam um creme por cima para maciar o fio. Mas eu balancei isso para minha mãe. A minha mãe lavou roupa para o Augusto Ruski. Minha mãe, a gente era lavar roupa para fora na época. Durante 20 anos. Então, na época, colocava as brasas e ela tinha 2. Enquanto que quando estava quente, eu ficava balançando com o meu braço. Balançando para avivar a brasa. Exatamente. E aí eu aquecia um e desaquecia o outro. E quando numa camisa branca... E voava um pedacinho, e aí tem o doutor Wallace, um médico de 90 e poucos anos de Santa Helena, minha mãe lavou para ele também. Aí, às vezes aquele jaleco branco de médico, pingava um pingo de carvão, e aí pronto, tinha que lavar tudo outra vez. Tinha um ventinho, o senhor sabe das coisas, como é bom falar como sabe das coisas. Isso está sendo para mim, sendo um momento de extrema alegria, compartilhar isso com o senhor, sabe? É um pouco da minha vida, da minha história, da minha infância, que bom. O senhor vê, eu lembro que como criança, quando eu contei para o senhor, de tarde a gente rezava o texto 6 horas, porque era a religião, e meu pai ia afiar uma enxada, trocar um cabo de machado, meu pai fazia navete, um negócio assim para fazer frivoletê, agulhas para fazer tricô, e minha mãe remendava as roupas, porque na roça usava a roupa até onde não desce mais. E eu ficava brincando, fazendo dever de casa, tudo à luz da lamparina. Então. Aí no dia o nariz ficava todo preto. Sim, poxa. E como a gente era feliz, a gente fazia filó na casa dos outros. Nosso último divertimento era fazer filó na casa dos outros. Você sabe o que é filó, né? Sim. Faz filó na casa dos vizinhos, chegava lá, fazia uma mentira, ou fazia um caldo, até matava uma galinha e fazia uma sopa de teia dela, entendeu? Como é que era interessante isso? E aí a gente nunca tinha refrigerante, fazia uma bicha chamada gengibirra. Gengibirra. Botava dentro de um latão assim, a coisa fermentava, a gente tomava aquilo, e que feliz a gente ficava. Refrigerante? Não tinha, era uma vez no ano, só no Natal. Na festa, no dia de festa. Bora lá. E olhe lá ainda. É isso aí. Eu lembro, então, uma infância. Aí minha mãe levantava de madrugada para tirar leite. E eu ia junto, aí botava, tudo era na base, nunca cobrava nada, dava de graça. Eu vejo na roça de morava, era uma vileirinha pequenininha. Então, se lá em casa tinha muito feijão, meu pai dava para o meu vizinho, ele tinha muito milho, dava para a gente. Tinha duas vacas de leite, meu pai dava uma vacas. Quando uma senhora ganhava neném, que lá era frequente, a vizinha, que já estava com o filho um pouquinho maior, ficava 7, 8 semanas ajudando ela no serviço doméstico. E tudo na base de escâmbio, sem cobrar nada. Quando matava um porco... Nossa, o fresco. A criança inteira tinha carne. Dava todo mundo, exatamente isso. Primeiro que eles não tinham geladeira para segurar carne. Então, assim, era uma forma de, volta e meia, alguém ter carne fresca. Sabe o que a minha mãe fazia? A nona fazia mais isso. Fazia um caldeirão de sopa, aí se sobrava, ela vedava bem a tampa da panela e botava no fundo do tanque, debaixo d'água. Que aí conservava, tinha uma forma de geladeira na época. Como fazia com a melancia? Sim, exatamente. Aí quando matava porco, salgava a carne, não sei se você lembra disso, tinha uma gamela muito grande de madeira, colocava a carne, os ossos lá dentro, e jogava sal e dava salmoura, que eles falavam. E depois, quando ia cozinhar, tirava de lá e fazia linguiça, escodeguinho, você lembra disso? Ou, para conservar a carne, fritava. Tudo dentro da banha. E mergulhava na banha. Sim. Tem a história do bicho da... Olha lá. Vai lá, Perrine. O tear, tá vendo?
Olha que engenhoca maravilhosa, que perfeição de arte. Era Sim, era manual. Você quer ver, tem um lugar, tem o pedal aqui, é onde tocava, tá vendo? Isso daqui subia, andava, era manual isso daqui. Fazia Com o pé. E lá é o fio da seda que eles produziram. O senhor está vendo ao lado do senhor ali? Eles eram tão importantes na época que eles foram autorizados a realizar casamento e batizados. Aí eles pediram à igreja, né? Parece? Sim. Autorização. E aí foi autorizado. Não entendi. Eles eram tão importantes aqui para a comunidade, porque a conta histórica, os Lambert eram muito acolhedores, talvez pelo fato de ter sofrido muito e começado do nada. Então, todo mundo que vinha para a cidade ou que vinha para cá, que não tinha como voltar no mesmo dia, ficava aqui, se hospedava aqui, nunca tinha que contribuir com nada, ficava de forma gratuita. Hospedava as pessoas, entendeu? Mesmo com toda dificuldade, sem hospedar ninguém. Sempre acolhia todo mundo. Era uma casa de acolhença. Então, essa casa, eu costumo dizer que essa casa não é apenas uma construção histórica. Ela tem história, tem memória, ela tem sentimento, porque traz para nós o sentimento do que foi a bravura dos nossos imigrantes, de quanto eles fizeram pela gente, e é um marco da nossa história em Santa Teresa, né? Era um albergue informal, concebido apenas para quem tinha necessidade realmente. tinha necessidade. E não cobravam. Não cobrava por isso. Certo. Interessante. Pois é, agora eu só queria que o senhor, se pudesse, me esticasse um pouco mais, chegar a produzir a seda aqui? Não, só o fio. Pois é, o fio. Sim, em quantidade, entendeu? Muita. É? Sim, só que eles abandonaram, muito se perdeu. Como não tinha condição de guardar tudo, ficou guardado só essas duas partes aqui. Ok. Mas eles tiveram então um período só da seda. Sim. Depois que foram lá na opção. Sim. Quando tinha uma certa quantidade, eles foram conversar em Vitória, ver se conseguia na capital, para industrializar, porque não tinha condição de transformar essa seda num tecido. Larga escala. E você tem conhecimento de alguma outra iniciativa na área da seda dos imigrantes italianos? Não, só deles. Foram eles? Só eles. Talvez eles não foram incentivados e abandonaram, e outros talvez tinham até iniciativa de ser, visto que não tiveram sucesso os Lambert, deixaram para lá. Na época era só o café e milho, né, a polenta, né, porque os italianos falavam muito milho. E sempre o milho era o máximo. Eu, por exemplo, fui criado à base de fubá e leite. E o imperador deve ser desencorajado porque havia interesse na produção do café ou não interessava o incentivo à produção da seda, porque a seda é algo que os caras estavam com uma visão, a meu ver, muito avante do tempo, adiante. Sim. De repente, agora dependendo da política do momento, bateram na travessa. Bateram exatamente. Então a gente não tem uma explicação exata para isso, mas pode ser várias hipóteses. Temos que desenvolver uma pesquisa em cima disso. Como é na época. Porque os ventos eram cafeeiros, né? Todos cafeeiros. Mercado internacional, aquela coisa toda, né? Os escravos, tal, a substituição, inclusive, em função mão de obra, etc. Tudo dirigido para o grande mercado. Sim. E eu observei na época, acho que a mão de obra é muito escassa. Por quê? Os pais incentivavam, por exemplo, meus avós eram irmãs. E minha mãe tinha 17 anos, meu pai 19. Então, quem escolheu se casarem não foi eles, foi meus dois avós. Gasperazzo e Perini. E filho era investimento. Quanto mais filho tivesse, mais mão de obra na roça. Sim, claro. E quantos filhos ele tinha? Olha, a minha mãe, é uma outra história, sofreu muito, porque eu tenho um irmão que tem 20 anos a mais do que eu, né? E a minha mãe não conseguia passar o terceiro mês de gravidez. Ela era altamente discriminada por toda a família. Tanto que minha avó, né, incentivava meu pai a ter uma amante para ter mais filhos. Então minha mãe sofreu muito. E eu, quando criança, quando eu nasci, minha mãe teve um pouco depois de 20 anos eu nasci e tal, não tinha médico na época, não tinha nada. Então, até um ano, nunca ninguém tinha me visto. Só minha avó materna. Então, corria a história que eu era um aleijado, que ganhei um monstro e tal. E minha mãe sempre me incentivou a falar, não gosto da nona mãe do papai, porque ela não gosta de você também. Então, no domingo, era praxe o papai me levar na casa da nona. Então, a mamãe falava, não toma a benção da nona.
porque ela não gosta de você. Aí meu pai chegava lá, eu era pequeno, tinha na época assim, botava o filho na frente, assim, né? Botava a criança na frente assim, o que se fala? O que se fala? Eu abaixava, não tomava bens da nona, e a nona não gostava de mim. Por ironia da vida, quando minha avó ficou velha, doente de cama, morou 5 anos na minha casa e minha mãe cuidou dela. Veja só. E assim, eu cresci com essa versão minha avó materna, coitada, que Deus tem ela no céu. Mas ela tinha, cresci, porque minha mãe incutiu na minha cabeça de criança. A nona não gosta de você. Fala assim, acabou que Deus botou ela na sua vida de alguma maneira e Sim. poder. Tem que pensar por esse lado. Então você vê cada história que tinha nessa época, né? Com certeza. Eu acho cruel, você já pensou se a mulher não pode ter filho, incentivar o filho a se deitar contra a mulher para ter mais filho? Era necessidade. Era a realidade, né? Me diga uma coisa, eu estou vendo aqui, eles faziam um casamento? Eles foram autorizados pelo bispo da época, que não sei de onde ficava, a realizar casamentos, batizados, sabe? E, A vestimenta é importante, né? sim, Que aqui nós estamos falando que eu te falei. É na cidade, eles, aqui são os frades capuchinhos. né? E eles, Lá no, um pouco depois, lá eles no, estavam aqui, né? sim, lá Fizeram no, pra cá sim, em 1880, é por aí. 1990. Lá no Museu da Imigração tem uma riquíssima deixada do Frei José, vestimentas, tem tudo lá, tudo, confessionário, tudo. Então aqui ele era hospedaria, quando necessário, Rezava. tinha iniciativa empresarial, área econômica, Naturalmente, também religiosa, um sincretismo assim bem amplo. naturalmente tinha a capelinha aqui na frente onde podia fazer os casamentos, tanto que minha mãe se fez primeiro Eucaristia dia 8 de dezembro de 1932, nessa capelinha aqui. Na época dele certamente não tinha padre. Não tinha não, né? Veio o Dom Domênico Guardiano, até horrível na época. Em 32, sua mãe morava onde? Morava na roça, lá em cima na roça. Não, aí já tinha igreja. Já tinha igreja. Pra cá por algum... A gente vinha a pé lá de por cima. eles aqui Sim. estarem aqui, porque não tem lógica, se for ver. Se já tinha uma igreja grande, Sim. né? Uma igreja do município já estava. Se sua mãe veio aqui, É, com porque- certeza por alguma influência daqueles que aqui Sim, estavam. Com exatamente. certeza. E tipo assim, eu não consegui entender isso por quê. Tanto porque minha mãe casou lá na Grutinha dos Padres e eu fui batizado lá também. Aqui. É, Era o ministro da Eucaristia da época. ela. Tá bom. Eu lembro de minha mãe costurando isso daqui. Quando meu pai comprou uma máquina à mão, Ah, na mão. nossa, que felicidade que era. Nossa, era uma evolução. Sim, mas o marco histórico era o lampião e o baú. Símbolo de máximo status. Aqui nós estamos encontrando um da plebe. Sim, lá lume só. Não da plebe porque ele era quase um quintado. A plebe se é original, que geralmente era de latão mesmo. Olha os documentos da época aí, tá vendo, Aqui, Thiago? eu li. Aqui Sono scritto di Chiara, Domenico, Coser, Parece que é uma carta de cobrança. era 4 morenghe e una sterlina assieme a uma lettera. Trento. Mandaram dinheiro, acho. 1899. Falando dinheiro, É. Essa gaiola que eu não gosto dela. a Gabi. Muito nova, não cabe. Muito moderno. Muito moderno. não deve ser. Bem. Andiamo alla officina dopo? Sì, andiamo. Tem oficina. É oficina. Vamos lá. L'ufficio suo. Piero. Eu me fiz uma homenagem para ele. Sim. Vai. Cadê você para aqui? Vai lá, enche de calor. Ah, é? E la piova adesso. Passa um pouquinho, que vai bastar. Il piacere di lavorare. Sim. Aquilo que eu falei com o senhor, né? O trabalho era uma passa muito importante para eles. Eu não consigo imaginar, parecia que trabalhar para eles era mais divertido que se divertir. E até hoje, eu não sei por que se incutir na minha cabeça, até hoje eu tenho uma ânsia de ter um trabalho, parece que assim, a segurança para estar trabalhando. O senhor consegue entender isso? Eu acho que eu herdei isso deles, entendeu? Para mim dá uma segurança, é importante demais ter um emprego, ter um trabalho, ter um ofício. Ficar sem fazer nada. Ah, não. Me sinto culpado. Exatamente. Me culpo.
complexo de inutilidade. utilidade. Eu lembro que meu papá ficou na cama e falava, eu tô aqui inútil, eu não consigo fazer mais ajudar vocês e tal. Sofria por causa disso. Não, pai, você tem 90 anos quase, você não tem como trabalhar mais. Ah, mas eu queria trabalhar ainda, ele falou. Aqui então tem uma bancada completa Sim, guarda, aqui na chopa ali. Na chopa. Mas essa já era. Não, ainda era bastante. Sim. Legal. Você está vendo aqui uma furadeira manual. Manual. Você quer ver? Aqui tem uma que eu lembro muito da minha infância. Você já ouviu falar num produto chamado óleo de copaíba? Óleo? De copaíba? Sim. Eu lembro que eu ia com meu pai para o meio da mata e ele usava, isso chama-se trado. Ele fazia um buraco na árvore e botava uma vasilha debaixo. Para pegar o óleo. No dia seguinte ia pegar aquele óleo lá e tirar a vasilha desse assim, limpinho, aquele óleo limpinho, que é altamente cicatrizante. Sim, é uma nota, senhor. Sim, e meu pai tirava na época e distribuía todo mundo. E tem uma outra história do meu pai muito interessante. Lá em cima existia muita cobra onde ele morava. Aí Augusto Rusk, que era um cientista, né? Você já ouviu falar no Augusto Rusk lá do... Rusk, sim, nós tivemos ali. Sim, então o que aconteceu? Ele mandou chamar meu pai, porque meu pai era muito ligado a ele. Então mandou chamar o meu pai e falou com Perini, eu trouxe um trabalho para você. Ele falava desse jeito. Aí ele deu para o meu pai uma caixinha, mais ou menos assim. Funcionário. E com uma vara, ele falou, a partir de hoje, toda cobra que aparecer, você pega, prende ela e traz para mim. Aí meu pai pegava, que eu fiz também, de pegar as cobras, botava na caixa e trazia. E ele deu para o meu pai também uma caixinha assim, inox, dentro de uma seringa de vidro. De vidro com uma agulha na última. Aí ele levava as cobras até em Vitória, no Butantã, e trazia ampolas de soro antiofídico. Aí, quando mordia cobra em alguém lá, alguém mandava dizer, eu ia lá em casa, aí meu pai botava em bornal, minha mãe fervia numa panela que só tinha para aquilo, a seringa de vidro mais agulha, e meu pai ia lá com o soro, aplicar o soro antiofídico na pessoa. Olha como as coisas aconteciam na época, entendeu? Você tem que falar também, o pai dele, assim como a dona Rita, benzia também minha mãe levava com frequência na casa dele. Criança, tá muito assustada. Meu papai, tipo assim, hemorragia, a pessoa estava com hemorragia de sangue, meu pai se trancava no quarto, se benzia e parava na hora. Nuvem de gafanhoto, ou formiga muito, meu pai, era só falar com ele, benzia, parava, sumia na hora. É interessante isso, né? Muito interessante. Eu era criança, eu lembro disso aí, é muito lá. Você fala o seu Savério. É Savério. Savério, Francisco Savério. Savério, a gente fala. Fala o seu Savério. Aí chegava lá e trazia a gente. Tipo assim, você não assustado, ou ele chegava a abrir a boca. Tem uma senhora que benze muito bem aí embaixo também, a dona Terezinha. Ela benze magnificamente. É muito a crença também. Agora tem uma coisa que você que é comerciante, tem uma coisa que eu mais gosto aqui. Qui deve ser ou as pessoas que falam devendo ou os pedidos. Eu acho que eu te boto no prego, hein? Tá aqui, ó, no prego. Te boto no prego aí, ó. Olha, tá aí, ó. A expressão. Papai, a expressão. Ou é trabalho ou é dívida. Exatamente. Pendura no prego, põe no prego. Aqui o berço, quantos que eu devo ter passado por aqui? Redondo, que balançava as crianças. Essa aqui já é mais moderna, de fazer garapa. Você lembra, Thiago? Opa! Passava Sim. Sempre é moderno, é coisa mais... Bem moderna. Mais nova, né? De sapateiro, né? E essa aqui? É um furadeiro manual, olha que interessante. Furadeira manual. Aqui de fazer porca, parafuso. Futilha. Aqui os pesos. Agora, o senhor vê Fala assim, com a pesada. como as pessoas fazem. Eu não tenho como vigiar todo mundo, levaram os três embora. Você acredita? O pessoal Triste. isso aí, cara. Você tinha coleção completa. Tinha tudo. Tinha os pesos todos aqui. Mas o que vai fazer com um pezinho desse? A vista? Sim. Futilha. Você tem que pôr uma câmera agora ali para... Sim. É impressionante. É difícil. E aqui é bigorna, né? Aqui tinha um fole, onde aquecia o carvão. Quando estava em ponto de brasa, colocava o ferro aqui em cima, com aquele alicatezinho ali, dava forma dos instrumentos de trabalho. A minete. Poxa,
Então, era completo. Agora, esse rancho foi refeito, né? Foi, era atrás da casa ali. Atrás. Foi refeito na época do restauro. Vocês aqui, a visitação, vocês cobram ingresso? Não, É tudo grátis. tudo grátis. Tem o É município. Sim. A visitação é intensa, fim de semana intensa. Muitas escolas, sim. Falar em números, sério, essa visitação assim mensal, tem ideia? Você quer anotar lá? Tem um livro de registro lá. Existe, outros não? Não, eu não forço nada. Aham. Porque acho muito ruim quando chega alguém visitar o museu, você forçar a pessoa, obriga a assinar aqui, não. Não, é só para ter um... Eu falo, gentileza, eu gostaria de assinar e tal, tá. Mas o livro lá tem registro, sim. Normalmente, fim de semana, dá umas 30, 40 pessoas. Lógico, tem período de mais gente, menos gente, né? E geralmente gente daqui? Tudo de fora, aqui pouca gente, tudo de fora. Eu recebi um casal de russos aqui, outro dia. Eu achava que as pessoas feias, mas foi o casal de gente mais bonita que eu recebi aqui, não desmerecendo ninguém. Mas e para falar? Aí o rapaz não falava uma palavra de russo, e nem inglês, nada. E a moça falava alguma coisa italiana, então a gente se virou em italiano. Sério? Sim. Outro dia eu recebi um casal do Texas, eles eram Stone. Aí a mulher não falava nada também. Aí eu me virei, ele falava um pouquinho italiano, eu me virei com italiano com ele. Recebo gente da Suíça, recebi várias pessoas. Isso, você aqui não tem um sistema gravado e muito igual, né? A gente viu, né? Não, Você não MOOC mesmo. tem que ser no multa. Tem que ser. E assim, aqui eu gosto muito de estar aqui porque eu tenho um ideal, aquilo que eu falei para vocês, que a história não se perca. Eu gosto de receber todo mundo, mas especial, porque eu falo assim, uma foto, uma palavra, um comentário que você faz com um amigo, você tá, além de homenagear os novos imigrantes, você está divulgando a cultura e não está difundindo de forma que não se perca. Então, meu sonho é esse, que eu não se perca. Por isso que eu citei o Tiago, que embora a gente conheça o Tiago, sei que ele ensina as minhas dele para italiano, ele incentiva ela na área cultural. Isso é muito importante. Você fica aqui o dia inteiro? Eu fico sexta, sábado, domingo, feriado e ponto facultativo. Full time? Sim. Direto? Às vezes eu tem dias que eu não consigo nem almoçar, porque vai se sucedendo e eu fico até 4 horas e tal, não tem como sair. E não tem nada aqui perto para eu comprar nada. Só você? Só eu. Não tem ninguém para fazer? Tem um rapaz que não, eu não revezo com ninguém. Tem um rapaz que faz faxina 2 vezes por semana, vem limpar e eu fico no fim de semana e me viro, como eu posso. Isso. Mas quando a gente tem amor à coisa, não cansa a gente. Sim, mas isso te impede, por exemplo, se você quiser ver coisas outras do gênero ou fazer um curso. Não posso sair. Por exemplo, eu faltei no sábado, né? Eu pedi meu chefe lá se podia faltar no sábado porque eu fui convidado a fazer o papel do Pio Limana. Quem me chamou foi Inarli Carletti, né? Lá em Vitória. E aí eu fui. Aí eu conversei com o meu superior, ele me liberou no sábado. Aí eu estava no navio, um calor insuportável, um sol de rachar, só também estava no navio, né? Aí eu saí do navio correndo, fui na catedral, troquei de roupa para cantar no coral. Aí do calor eu fui para o ar refrigerado da igreja. Nossa, no domingo eu estava morto de gripe. Aí, sorte, tem um amigo que é médico, que foi lá em casa, me medicou, e eu melhorei, eu estou bem. Acho que um pouco a gente, assim, quando a gente gosta de coisa, a gente melhora logo. Perspectiva. Os antepassados nós passaram por nós, para deixar um legado melhor para as próximas gerações, para o filho, para o neto. E era em troca de quê? De uma promessa que o Tabaque tinha falado? Sim. Beleza, mas não era somente isso aí. A promessa eu poderia criar, agora acreditar. Mas era em busca efetivamente de um sonho, de uma vida nova. Os italianos tinham. Está muito mal lá para encarar essa. Exatamente. E os italianos. 30 dias no navio, o cara nunca tinha entrado no navio. Sim. Aqui chama, na roça, lá chama de pecorino. Chamava quem morava no Vêneto lá, quando o cara é da roça, que é roceiro. Esse pecorino do meio do nada lá para vir para um Brasil que não Sim. conhece nada. Era muita dificuldade e o povo eu não sei se eu estou errado, me corrige vocês, por favor. Montanari. O povo italiano tem um sentimento de bravura, de desafio, desde o Império Romano, você vê que sempre, entendeu? sim, então acho que já faz lado aí de colonização, né? faz parte da natureza humana. Eu ainda não consigo, não tenho essa expertise também para entender talvez como tantos os franceses e os ingleses colonizaram com língua e o italiano viajou pelo mundo inteiro, mas não tem fixado a língua, né? É uma coisa muito
Eu acho muito. Conseguiu fazer isso aí? Hoje, por exemplo, na palestra lá, depois na hora do café, a diretora falando com a gente que muito difícil a criança se interessar pela língua italiana, porque às vezes os pais não incentivam, querem por quê? O inglês, por quê? Tudo hoje em dia é inglês, o celular é inglês, tudo é inglês, entendeu? Então eles se entendem mais por inglês. Tá chovendo.